A palavra que o Senhor me deu está no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Jesus acalma a tempestade. Fique ligadinho, Deus ele vai falar no seu coração nessa noite. Fique ligado, porque muitas vezes a bênção de Deus ela está em um pequeno detalhe. O cavalo selado ele vai passar e você vai ter a oportunidade de pegar e montar nele. Aleluia! Louvado e exaltado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Todos acharam? Amém. Amém. Louvado e exaltado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Sente dando glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Existem situações na nossa vida que elas simplesmente fogem do nosso controle. É inevitável que as tempestades elas têm que acontecer, porque elas fazem parte da vida do homem. Ninguém pode dizer: olha, eu nunca tive uma tempestade na minha vida. É inevitável, ela tem que acontecer. E muitas vezes essa tempestade ela foge do nosso poder, ela foge de nossas mãos. Começou com um pequeno problema que era até contornável, e de repente foi crescendo, foi se avolumando, foi crescendo, e esse problema ele fugiu do nosso controle. De repente, uma pessoa foi fazer um exame normal, um exame rotineiro, e foi detectado lá alguma alteração. Isso foge do nosso controle. De repente alguém saiu, foi dar uma volta de bicicleta, caiu, aconteceu um incidente. Tudo foge do controle do homem. É inevitável. Mas Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Ele tem um controle total e absoluto do universo. Você repare que a palavra começa dizendo: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Mas a gente que faz a vontade de Deus, a gente que anda na igreja, a gente não está livre do que isso aconteça. Mas olha, já tem um segredinho aqui nesse primeiro versículo. Muitas vezes a sua liderança diz: olhe, ore, jejue, venha para o culto, tenha uma vida temente a Deus e se afaste do mal. E muitas vezes você que é subordinado ao seu pastor, você que é subordinado à sua pastora, você simplesmente que nada, rapaz. Sempre deu certo assim, eu vou fazer desse jeito.
No versículo 1 está dizendo que Jesus entrou no barco e seus discípulos o quê? Eles o seguiram. Então Jesus, ele exerce liderança sobre o seu povo. Verdade. Por que você está falando isso, irmão Wellington? Porque você vai ver lá na frente que Jesus, ele vai acalmar a tempestade. E quem é que estava no barco com Jesus? Aqueles que o seguiram, os seus discípulos. Então já tem um aprendizado aqui pra gente. Faça o que sua liderança faz. Faça o que o seu pastor e a sua pastora determinou para a sua vida. Aleluia. Porque se de repente você não obedece, se você estiver em desobediência, a tempestade ela pode se levantar na sua vida. E pode acontecer, irmão Wellington, pode acontecer sim. Deus disse ao profeta Jonas: vá para Nínive pregar para o povo, que em 30 dias, se eles não se arrependerem, Nínive será subvertida. Vai cair fogo e enxofre do céu e vai consumir a Nínive. O que foi que o profeta fez? Deus disse: vá por esse caminho. Ele pegou o caminho contrário. Para onde ele foi era aproximadamente 800 quilômetros de distância de Nínive. Qual é o aprendizado que a gente tira disso, irmão Wellington? Crente que se desvia traz tempestade para a sua vida. A Bíblia vai dizer que eles estavam no barco e aí levantou uma tempestade e os homens remavam e remavam cada vez mais forte e aquela tempestade ia aumentando e um dos marinheiros disse: olha, cada um clame ao seu Deus, certo? Você aí clama ao seu Deus. Olha, o meu Deus é o Deus que fez o céu, a terra e o mar, e essa tempestade está acontecendo porque eu estou em desobediência. E os homens remando, e a tempestade aumentando. Ele disse: olha, me lancem ao mar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando os homens lançaram Jonas ao mar, o corpo de Jonas nem tinha tocado na água, a tempestade ela já tinha acabado. Aleluia, glória a Deus. Crente que se desvia, crente que não ouve o conselho da sua liderança, as determinações que Deus passou. Porque se você for lá em Gênesis, você vai ver Deus dizendo assim para Moisés: olha, Moisés, você é Deus e sua boca é Deus para Arão, e Arão vai ser o seu profeta. Perdão, em Gênesis não, está escrito no segundo livro da Bíblia. Então a gente não pode andar em desobediência, porque a gente traz tempestade para a nossa vida. Verdade. Glória a Deus. E quem quer tempestade na sua vida? Porque muitas vezes a tempestade ela é pequena, mas ela vai crescendo, se avolumando, até que ela foge do controle de suas mãos. Versículo 24: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém dormia. Sabe o que é que acontece muitas vezes? Eu e você, a gente vê o problema, a gente detectou o problema, a gente viu que ação vai tomar, mas a gente diz assim, ó: isso daí eu consigo resolver. Todos eles eram marinheiros experientes e já tinham passado ali, ó, navegado ali centenas e centenas de vezes. Quantas vezes ele lá no lago de Genezaré, eles passaram por tempestades e venceram a tempestade. Essa tempestade aí, eu consigo fazer. Na força do braço, vamos lá. Jesus está dormindo, deixa ele dormir, é com a gente, não é com ele não. Eu e você nada somos.
A Bíblia diz que eu e você somos, ó, como aquela folha, ó, aqui, ó, puf, caiu da árvore. E quando a folha cai da árvore, o que é que acontece? Quando a folha cai da árvore, ela seca e morre, porque ela não é semente, ela é folha. Verdade. Então os discípulos disseram, não, aqui é com a gente, dá pra gente resolver, ó, de boa. E eles vão remar, e eles vão remar, e eles vão remar, e não vão conseguir. E quantas vezes o seu casamento, o seu relacionamento já está em crise, ó, e você está empurrando com a barriga? Quantas vezes um parente seu entrou no alcoolismo, entrou no vício das drogas, e muitas vezes ele tenta até se livrar, mas aquela tempestade que começou como uma coisa prazerosa, como uma coisa simples, aquela tempestade se avolumou, e essa pessoa hoje não consegue mais se libertar das drogas, não consegue mais se libertar do álcool, não consegue mais parar de tomar remédio para dormir. Quantas vezes existem pessoas hoje que sofrem de uma carência emocional muito grande, que é muito dependente do seu companheiro, de uma outra pessoa, e muitas vezes essa pessoa ela não está nem aí para você. Foi a tempestade que foi crescendo, se avolumando, e fugiu do controle de suas mãos. Você tenta até pegar na sua mão, ó, mas é como se fosse água. Você consegue até pegar, mas escorre de suas mãos. Você não consegue administrar. Verdade, é assim mesmo. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Amém. Aqueles homens que achavam que iriam conseguir, quando viram o problema crescer e fugir de suas mãos, o que é que eles fizeram? Tem gente aqui nesta noite que o problema ele já fugiu das suas mãos. Mas olha, o homem de Nazaré que estava lá naquele dia, ele está aqui acordado nessa noite. E se você chamar a atenção dele, ele vai dar possibilidade para que você resolva esse problema que já fugiu da sua mão. Seja ele o problema que for, ele tem o poder através da palavra. É através da palavra de resolver todo e qualquer problema na minha e na sua vida. Toma posse dessa palavra no nome santo de Jesus, porque ele pode fazer o que fugiu do meu e do seu controle. A onda está subindo, o vento está açoitando e as ondas estão ficando cada vez maiores e elas estão cobrindo o barco. Os discípulos já pararam de remar porque já viram que pela força do braço eles não vão conseguir. Verdade. Eles vão ser tragados pela onda, pelo vento, pela maré. Senhor, não te dá que perecemos? A Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo, irmão Wellington? Porque naquele dia Jesus, ele fazendo a obra do Pai, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele deu a palavra de vida para aquelas pessoas. E ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele se cansou. Mas Jesus não sabia que aquela tempestade viria, não.
sabia. Mas sabe o que é que acontece? Quando Jesus está no seu barco, no barco da sua vida, ele nunca é pego de surpresa, porque ele tem um controle total e absoluto do universo. Você pensa que esses problemas que nós passamos é para a morte, é para a vergonha? Deus, ele sempre olha eu e você lá na frente como algo maior. Deus, ele sempre tem um propósito lá na frente como algo melhor para mim e para a sua vida. Aleluia, Deus poderoso e grande. Todos os problemas que nós passamos na nossa vida é para que eu e você possamos crescer em Deus como servos dele. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Santo é o E teu como é que nome. você chama a atenção de Deus? Sabe como é que Jesus chamava a atenção de Deus? Jesus era um homem que orava. Glória a Deus. Jesus era um homem que jejuava. Glória a Deus. Jesus era um homem que se humilhava. Glória, 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 glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele se despiu de toda grandeza, de toda glória. Porque na eternidade passada os anjos estavam lá e ele estava à direita de Deus e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Porque aquela cruz, aquele sofrimento estava preparado para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas ele fez uma troca. Ele fez uma troca. Verdade, Jesus. Ele pegou todos os sofrimentos, todos os pecados do homem e disse: Pai, eu vou morrer por eles. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pagar o preço por eles. Aleluia. E todos nós sabemos que ele foi esbofeteado, cuspido, humilhado, mas ele cumpriu toda a lei para que eu e você pudéssemos ser religados a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe por que essa igreja existe? Porque ele há 2000 anos atrás ele pagou o preço. Verdade. Verdade, Deus. Sabe por que você pode sair de sua casa hoje, se arrumar e dizer: eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus? Porque lá no passado ele pagou o preço. Glória a Deus. Sabe por que você hoje vai se deitar depois do culto, orar e agradecer a Deus e dormir e ter uma nova perspectiva de vida amanhã? Porque todos os dias o Senhor nos dá uma folha em branco para que nós possamos reescrever a história das nossas vidas. Sabe por que essa noite você vai receber uma folha em branco? Para que, se você quiser, reescrever a história de sua vida, porque um dia Ele pagou o preço. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim como os seus discípulos chamaram a atenção de Deus, nós também podemos chamar a atenção de Deus. Glória a Deus. Senhor, esse problema ele fugiu da minha mão. Senhor, meu casamento era estável e hoje está nessa situação. Eu creio que o Senhor tem o poder de chegar lá e restaurar. Verdade. Senhor, eu tenho uma carência afetiva muito grande, eu dependo do carinho, eu dependo da atenção das pessoas, e quando as pessoas não dão esse carinho para mim, eu fico com uma frustração terrível. Deus, ele pode entrar no seu coração, Deus, ele pode entrar na sua mente e trabalhar você aí nesse sentido emocional, Em nome de Jesus. para que em vez você que depende da carência dos outros, você passe a depender única e exclusivamente de Deus. Aleluia. Glória
Chame a atenção de Deus. Ore, jejue, se humilhe. Senhor, eu sem o Senhor eu não consigo fazer. Quando o povo estava em rebeldia no deserto, Deus disse: olha, Moisés, eu não vou mais acompanhar esse povo não. Moisés disse: Senhor, sem a tua presença nós não vamos. Sem a tua presença nós não conseguimos. Você já lutou. Você já fez coisas que até você mesmo duvida. E você não conseguiu resolver esse problema. Você não conseguiu terminar com essa tempestade. Mas o mesmo homem que acabou a tempestade há 2000 anos atrás, se você tomar posse dessa palavra, ele vai acabar com a tempestade que está na sua vida. Não depende de mim, não depende da pastora, não depende do pastor. Depende apenas de você abrir o seu coração e receber essa palavra na sua vida. Está nas suas mãos. O segredo está em chamar a atenção de Deus para você. Versículo 26. Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eita glória! Eu quero ser profeta de Deus nessa noite para a sua vida. Aleluia, Deus grande. Levanta a tua mão aí no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso é para quem crê. Se você não crê, nem levante a sua mão. Mas se você crê, se você quiser fazer um teste com Deus, eu quero ver o que esse irmão está falando aí, se é verdade. Jesus, eu creio. Viu, minha irmãzinha, você que está aí sentada no fundo? Se você quiser fazer um teste com Deus para ver o que eu estou falando é verdade, porque a palavra dele não volta vazia, não. Ele é Deus no céu, ele é Deus na terra e ele é Deus embaixo da terra. Ele falou pela palavra dele: haja luz e houve luz. E assim como ele disse: faça-se o vento, a natureza, os mares, pela palavra. Verdade. É pela palavra. Não tema, não tema. Ele é poderoso para desfazer tudo que foi feito contra a sua vida. Jesus no barco é a garantia que nós vamos ter vitória. Vamos ter tempestades? Sim, teremos tempestades. Mas Ele tem o poder para acalmar qualquer tempestade na sua vida. E no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo aquilo que se abateu, tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, contra o seu casamento, contra o seu trabalho, contra o seu ministério, na sua escola, tudo aquilo que se levantou, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem o poder para refazer, Ele tem o poder para dizer cesse, Ele tem o poder para dizer foi até hoje, foi até aqui, e a partir de agora, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma posse da bonança, porque Ele ordenou, Ele disse pare, Ele disse vento, aquieta-te, foi até aqui, foi até agora, foi até hoje. Então no nome santo de Jesus Cristo,
Tome posse dessa palavra. Foi até hoje. No seu casamento, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Foi até hoje. Porque Ele tem o poder para dizer: aquieta-te. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele acordou e ele chegou na ponta do barco, ele levantou as mãos: aquieta-te e acalma-te. Aleluia. A Bíblia vai dizer que depois que ele deu ordem ao vento, depois que ele deu ordem às ondas, seguiu-se grande bonança. O que é bonança, irmão Wellington? Bonança é você poder viver uma vida tranquila no seu casamento. Bonança é você poder viver uma vida tranquila, sem perseguição no seu trabalho. Bonança é você saber que tudo que você começou na sua vida, você vai conseguir terminar. Porque Ele disse: foi até hoje, foi até aqui. Versículo 27. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele foi aquele que pela palavra ele formou todo o universo. Quem é ele? Foi aquele que deu o seu sangue carmesim. Ele, sendo santo, ele perdoou os meus e os seus pecados. Quem é este homem? Foi aquele que, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, ele entrou junto com eles na fornalha. Quem é este que até o mar e as ondas, o mar e o vento lhe obedecem? É aquele que virá para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nesta noite quiser aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem uma igreja, uma congregação para congregar, um pastor e uma pastora para chamar de meu, existe aqui pastora Josi e pastor Milton, que são pessoas ungidas e preparadas por Deus para cuidar da sua vida. Se você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou então se você quiser refazer a sua aliança com Deus, para que essa tempestade ela nunca mais se levante sobre a sua vida, vem aqui na frente em nome de Jesus, porque a pastora Josi ela vai orar por você. Aleluia a Deus. Você que quer fazer uma aliança, você que quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que não tem onde congregar, e se você quiser, a oportunidade é agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus certa vez disse aos fariseus que reis queriam ouvir aquela palavra, e essa palavra que nós estamos ouvindo hoje. Grandes homens, grandes profetas quiseram ter a oportunidade que eu e você temos hoje. O grande rei Davi da Bíblia, ele queria ter essa oportunidade que eu e você estamos tendo hoje. Que oportunidade é essa, irmão Wellington? A oportunidade de ouvir falar de Jesus. Glória a Deus. Muitos grandes homens da Bíblia, grandes homens que sozinhos derrotaram um exército inteiro, que tiveram fome, que pereceram, mas que não negaram a fé. Eles queriam ter essa oportunidade que eu e você nós temos hoje.
Se você quiser, se o Espírito Santo ele tocou no seu coração, vem aqui na sua frente em nome de Jesus. Não resista ao Espírito Santo de Deus, porque não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Se você quiser refazer a sua aliança com Deus, a hora e o momento é agora. Eu e você, nós não sabemos o que tem preparado para amanhã, para as nossas vidas. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador de nossas vidas, nós temos a garantia de termos uma vida sem tempestades e no porvir a vida eterna. Tem alguém, aproveite a oportunidade, é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque você não sabe o que há de vir sobre a terra. Tem alguém em nome de Jesus? O momento é agora. A hora é agora. A hora e o momento é agora e está nas suas mãos. Existe alguém que quer refazer a aliança com Jesus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Se não existe, até aqui me ajudou o Senhor. Exalte a Deus com suas palmas, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a recação seja dada ao nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.